humanidade errava do seu procedimento, cometia alguma transgressão, algum pecado, procurava ali no tabernáculo levar um animal, que era aquele animal puro, aquele cordeiro limpo, sem nenhuma mancha, era o cordeiro perfeito para ele ser imolado, para ele ser morto, para redimir aquela transgressão, aquele pecado que você cometera. Então, através do sangue que aquele animal derramava, os seus pecados, o pecado da humanidade, naquele tempo era expiado. Então, todos os erros e as consequências e os malfeitos daquela pessoa era expiado, eram remido. Havia, então, o perdão. Mas depois da vinda de Cristo, ele passou pela sua grandíssima bondade, mansidão, deixou ser morto e ele foi colocado na condição daquele animal que era imolado para remissão de pecado. E Jesus não foi usado como o expiador de pecado de uma pessoa, como cada animal daquele cordeiro de antigamente era imolado para perdão do pecado daquele indivíduo. Mas o nosso Jesus, ele deixou ser imolado, morto, sacrificado pela a transgressão de toda a humanidade. Toda a humanidade. Agora, o que a gente quer chamar atenção aqui é que havia a necessidade de ser o cordeiro, aquele animalzinho que ia ser sacrificado, ele fosse o mais puro possível, mais bonito, mais perfeito para expiar aquele pecado. Jesus tomou o lugar daquele cordeiro. Tanto é que na igreja católica, durante a missa, diz Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus se colocou na condição daquele animal. E deixou para nós uma condição de salvação para todos nós. Nós, então, à medida que somos seguidores plenos de Cristo, cada dia que estamos mais purificados, mais limpos de nossas transgressões, nós também somos usados para a limpeza para a remissão, para ajudar a remissão dos pecados de tantas pessoas. Por isso, você é capaz de entender que muitos de nós, quando exercitamos com perfeição, eu diria, procurando a perfeição de seguir a Cristo, nós somos tão perseguidos, porque nós passamos a ser instrumentos de Deus
para ajudar na limpeza dessa humanidade. Nós passamos a ter uma condição de substituto do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Um substituto, entre aspas, um corroborador. Uma pessoa que passa o próprio Deus a contar com você, com o intuito de você expandir essa obra de Deus para a humanidade, Por isso que os meios de comunicação são importantes demais. Porque aqui nós expandimos a palavra de Deus para locais onde nós nem imaginamos. Mas a palavra está chegando lá. Está chegando não só nos ouvidos, não só nos corações, mas sendo derramada nos espíritos daquelas pessoas que querem receber a palavra de Deus e transformar suas vidas. A palavra de Deus é algo poderoso, é demonstração de espírito. É o próprio Espírito de Deus tendo demonstrado no poder que ele transforma a quem queira escutar e seguir esta palavra. Aleluia. Então, amados, veja que o animal que era usado para livrar o pecado do pecador naquele tempo, antes de Cristo, era procurado o animal mais puro, mais sem mácula, sem manchas, para ser imolado, para ser morto em expiação do pecado daquele indivíduo que fora levar aquele cordeiro ali para ser morto. Como remissão do pecado que cometera. A gente pode observar nessa mensagem que eles não procuravam um cordeiro manchado para expiar o pecado das pessoas. Você entende? Por isso que Deus, ele vai buscar pessoas que Deus entende na percepção dele que aquelas pessoas podem contribuir com a obra dele. E Deus entende que quando, através de Jesus, nós fomos remidos de todos os nossos pecados, nós passamos a ser alvejados espiritualmente, alvejado pela limpeza, pela plenitude do amor, pela presença do Espírito Santo. E as máculas que nós tínhamos tanto no passado já não existem mais, porque Deus apagou. E ali nós possamos, de fato, sermos usados como aquele cordeiro mais perfeito possível, sem manchas, para expiar o pecado de pessoas. Então, nós somos usados também nesse sentido de ajudar a obra de Deus, a Cristo, para limpar a transgressão das pessoas, bastando você querer até escutar o que se fala da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão exata, tão poderosa, que ela vai àquelas pessoas que Deus deseja, não vai a todos. Muitos não têm nem paciência, não vou ficar escutando essa ladainha de crente, porque você não é chamado. Agora, aquelas pessoas que são chamadas, elas capazes de parar, de, peraí, eu vou prestar atenção